Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queria ler também no capítulo 2, aliás, na segunda carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Até aí. Eu queria meditar com os irmãos sobre a igreja, né, do Senhor ali em Tessalonicenses, o testemunho dessa igreja, que Paulo mencionou nas duas cartas que ele escreveu para esses irmãos, né? Nós lemos aqui o começo das duas e praticamente o apóstolo está falando as mesmas coisas, né, nas duas cartas. E o que o apóstolo Paulo fala da igreja, né, que estava ali em Tessalônica é algo maravilhoso, né?
Eu não sei se em alguma outra parte no Novo Testamento, onde alguma outra assembleia é citada, né, se foi mencionado, né, um testemunho tão bom, né, tão assim, perfeito, como este que Paulo, né, o próprio apóstolo Paulo dá acerca dos irmãos ali de Tessalônica, né? Oxalá todos os irmãos em todos os lugares tivessem, né, esse testemunho aqui, né? Mas a gente sabe que, não, infelizmente, não foi bem assim e não é até hoje, né? Mas veja que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Paulo fala que esses irmãos, eles eram uma espécie de calibre, né, para as demais igrejas. Próprio Paulo, né, falava para os outros irmãos a respeito da igreja ali de Tessalônica, colocava eles como um exemplo, como um modelo, né, para ser observado. E aí no versículo 5, o que ele falou? Da segunda carta. O sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Né? O versículo 4, vamos ler junto com o 5. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportai. Quando Paulo queria colocar alguém como um bom exemplo, né, e com isso encorajar outros, talvez exortar outros, né, ele citava os irmãos de Tessalônica, né, o exemplo dos irmãos de Tessalônica. E ele não fala só isso, né? Ele fala que também os irmãos ali de Tessalônica eram um sinal evidente do reto do juízo de Deus. Um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. O testemunho dos irmãos ali de Tessalônica colocava assim, em evidência a desobediência daqueles que não criam, né, no Evangelho e que estavam vivendo de um outro jeito. Né? Então a igreja de Tessalônica não só era um grande exemplo para os irmãos, né, como era também um farol aceso, né, para o mundo, para os ímpios. Né? E pré-anunciava o juízo de Deus. Quando os demais homens olhavam para aqueles crentes, eles eram obrigados a reconhecer que eles estavam vivendo de uma maneira que desagradava a Deus, porque o jeito certo, né, a vida que Deus queria encontrar nos homens só podia ser visto nos santos ali de Tessalônica. Né? Então, o testemunho deles denunciava o reto juízo de Deus. Né? Por isso, é o que Paulo está dizendo, que Deus vai julgar os homens, porque olha como eles vivem. Eles não vivem como os santos ali de Tessalônica. Né? A verdade de Deus está na vida deles. Que coisa maravilhosa. Né? Que coisa maravilhosa. Eu li só o versículo 4 e 5, né? Verso 6, ó. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para o mundo, a igreja lá em Tessalônica era um problema sério, né? Era uma coisa assim, terrível, né? Ter aqueles irmãos ali, porque todos os dias eles eram obrigados a ver o destino deles, né? O fim deles. O que estava aguardando eles, que não era outra coisa senão o juízo de Deus. O juízo de Deus. Porque a vida correta, aquilo que Deus tem planejado e preparado para os homens, né, em Cristo Jesus, podia ser visto nos santos que viviam ali, que com certeza era a minoria, né, mas era suficiente para fazer esta obra. Então quem olhasse esses dois lados aí não tinha dúvida que Deus é justo no seu juízo, né? Ele podia ver, olha, o que Deus aprova e o que Deus não aprova, o que Deus abençoa e o que Deus vai punir, aquilo que é obediência ao Evangelho e aquilo que é desobediência ao Evangelho. Mas que coisa maravilhosa, né? Os irmãos ali em Tessalônica alcançaram em Cristo Jesus. Será que isso era só para eles? Será que o Evangelho só produziu isso ali na vida daqueles irmãos? Será que foi algo exclusivo que Deus fez naquele lugar? Ou isso é para todos os filhos de Deus, para todos os santos? Né? Na verdade, é isso que Deus tem para a sua igreja. Né? Mas graças a Deus, né? Por isto. Na primeira carta, aí, no primeiro texto que lemos, né, no versículo 6, Paulo falou assim que os irmãos se tornaram imitadores dele, Paulo, e do Senhor Jesus. Então, por isso que eles eram um problema ali em Tessalônica, né? Imitadores. Quer dizer, eram de fato cristãos, né? Imitadores do Senhor Jesus. Não eram imitadores, né, de alguma ideia, né, de algum outro homem, né? Eles eram imitadores do Senhor Jesus. E como Paulo mesmo testemunhou que ele era um imitador de Cristo, né, ele também pode dizer isso, que os irmãos eram seus imitadores. No versículo 8, Paulo diz aí que deles, ou através deles, né, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, região onde ficava a cidade de Tessalônica, e Acaia, né, que era uma região do lado ali, região de Corinto, né, de Atenas, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo viveu todos os seus dias, né, servindo as igrejas, né, terminando aquilo que ele começou ou que outros começaram. O seu ministério foi não só, né, de começar igrejas, plantar igreja, mas sobretudo de dar acabamento, né, de ajudar os irmãos nas dúvidas, nas dificuldades, né? Mas aqui em Tessalônica, Paulo falou, não precisa acrescentar nada, né? Eles receberam o Evangelho, creram no Evangelho, conheceram o Evangelho de tal maneira, né, que o apóstolo Paulo, não foi eu nem você, o apóstolo Paulo, né,
Aquele que diz que aprendeu o evangelho de Cristo. Não foi homem algum que ensinou ele o evangelho, foi o próprio Cristo, por revelação. Ele disse, eu não preciso acrescentar nada. Que bênção, irmão. Que bênção. É mais comum a gente ouvir, poxa, eu não sei nada, né? Não, preciso de tudo. Mas esses irmãos aqui, talvez, não precisam de nada. Eu não tenho necessidade de corrigir o evangelho deles. Diferente, por exemplo, dos Gálatas, né? Paulo tem que começar de novo a sentir as dores de parto, porque parece que tudo que foi feito aí está sendo perdido. Aqui não. Né? E não era só isso, né? Os outros davam testemunho disso, proclamavam, né? Ou falavam, né, uns para os outros, o que aconteceu lá em Tessalônica quando Paulo chegou lá e pregou o evangelho. A revolução, né, a transformação que aconteceu naquele lugar. E o que aconteceu? Largaram os ídolos, né? E se converteram ao Senhor, se renderam ao Senhor, se entregaram ao Senhor, né? E passaram a viver e servir o único Deus vivo e verdadeiro. Todos reconheciam isso em relação a esses irmãos. Mas não há dúvida, né, de que essa igreja foi uma bênção para muita gente. Esse testemunho abençoou muita gente. Mas, algo importante aqui, né? Antes de abençoar muita gente, essa realidade aqui, primeiro abençoou os próprios irmãos ali de Tessalônica. Às vezes nós olhamos para isso, né, e ficamos apenas vendo a importância, né, que o testemunho desses irmãos teve para os de fora, né, para os outros. Como foi precioso conviver com aqueles irmãos, né, ouvir deles o testemunho de Cristo. Mas é muito especial, né, quando nós compreendemos que antes de abençoar os outros, com essa realidade aqui, eles foram os primeiros abençoados. A igreja de Tessalônica, ela estava, né, podemos dizer, né, num desfrute pleno do Evangelho de Jesus Cristo. Ela estava, né, como o Celso colocou aqui no começo, não só vendo o banquete, né, não só assistindo o banquete, não só anunciando o banquete para os outros, ela estava se alimentando, né, ela estava comendo nesta mesa de uma maneira farta e maravilhosa. Por isso ela era assim. Certamente esses irmãos encontraram, né, de fato, né, as glórias do Filho de Deus, né, as glórias do Evangelho de Jesus Cristo. E isso provocou na história deles, né, todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, Paulo, dar graças a Deus. E a única coisa que Paulo conseguia fazer era dar graças a Deus, louvar a Deus pela vida dos irmãos, né? Vendo com seus próprios olhos o que o Senhor estava fazendo ali naquele lugar, na vida daqueles amados.
Paulo fala que eles deixaram os ídolos, né? O homem, antes de ser salvo, ele vive para os seus ídolos, né? Todo homem é idólatra. Se ele não constrói um ídolo de pedra, né, de madeira, ele constrói de outro jeito. A verdade é que o pecado colocou o homem nessa condição, né, de idólatra. Ele serve outros ou outras coisas e não o Deus vivo, Deus bendito, Deus verdadeiro. A sua existência não é para Deus, é para outros, para outras coisas. E a relação que ele tem com estas coisas é uma relação onde ele busca significado para a sua vida. Ele busca desesperadamente, né, satisfazer o seu coração. É ter resposta para as suas perguntas. Porque o pecado é isto. Lá no Éden, o homem acreditou na mentira do diabo, que ele podia ser o seu próprio Deus, né? Que fora de Deus a sua existência podia ter significado, né? Podia ser plena, podia ser maravilhosa. E que Deus, na verdade, estava enganando ele, né? Só que isso era mentira. Mas o homem caído, ele continua perseguindo, correndo atrás, né, dessa mentira até hoje. Ele constrói uma série de ídolos. Né? E vai do dinheiro, a fama, a glória, o prazer, e daí por diante. O ventre. Mas quando o evangelho chegou lá em Tessalônica, e chegou de forma maravilhosa, todos esses ídolos caíram por terra. Se o ídolo era de pedra, ele foi destruído, se ele era de pau, ele foi queimado, né? Mas se ele era, e com certeza a maioria dos ídolos que o homem tem está e habita o seu próprio coração, ele foi removido dali do coração, né? Pela verdade do evangelho. E veja o que aconteceu. Eles se converteram a Deus e passaram a servir o Deus verdadeiro e vivo. Né? O Deus verdadeiro e vivo. Então a igreja de Tessalônica, né, era uma igreja, né, era uma assembleia que havia encontrado, de fato, né, o seu Deus. A sua alegria, né, que é o Senhor. O pão vivo que desceu do céu realmente agora estava ali, né, na mesa desses amados. Por que vemos isso? Por que falamos isso? Porque o versículo 10 diz que eles passaram a aguardar dos céus o Filho de Deus, que foi ressuscitado dentre os mortos, que é o Senhor Jesus e que nos livra da ira. Ou seja, aqueles irmãos, eles não tinham mais nenhum interesse e nenhum motivo, né, para ficar com o seu coração neste mundo aqui. O seu grande desejo era que o Filho de Deus retornasse. Paulo diz que é maravilhoso, né? É abençoado aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Não é apenas desejar que o Senhor Jesus venha, né? Porque
está passando por alguma dificuldade aqui, poxa, se eu pudesse sair desse mundo e morar no céu, que coisa que troca maravilhosa, né? Mas é muito mais que isso. Quem ama a vinda do Senhor Jesus, ama porque ele sofre com a injustiça que há nessa terra, ele sofre com o pecado que existe nesse mundo, né? Ele vê que Deus não é glorificado aqui, que Deus não é honrado aqui. Esse mundo caído, esse mundo pecador, né, que ofende continuamente a Deus, ele não tem mais lugar no coração do santo. Então, o Filho de Deus deseja que Jesus venha para ele mudar isso, para ele ser glorificado, para ele ser exaltado, para ele ser amado, né, para ele tomar o domínio, para ele ser, né, o Senhor de todas as coisas. O ímpio, ele não tem nenhum desejo nesse sentido, porque ele ama o pecado, então ele está no lugar certo. Mas o santo não. O santo sofre, porque ele vê os homens, né, desonrando o seu Senhor. E os irmãos lá de Tessalônica abandonaram seus ídolos, né? E agora eles desejam, né, e aguardam ansiosamente a vinda do Filho de Deus. Sinal evidente, diz Paulo, da eleição deles, né? Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Né? Um salvo, um regenerado, alguém que o Senhor chama, alguém que o Senhor faz dele um filho de Deus. O seu coração vai ser cheio disto. Ele vive na terra olhando para o céu. E ele diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Glorifique o seu grande nome. Exalte o seu grande nome. Podemos dizer, né, que verdadeiramente eles eram cidadãos dos céus, né? Paulo escreve aos Colossenses, né? Ele diz que se morremos com Cristo e se ressuscitamos com Cristo, nossa vida agora deve ser vivida na perspectiva dos céus, do eterno, porque a nossa vida ela está escondida em Cristo Jesus. E o maior desejo do nosso coração deve ser que o Senhor Jesus se manifeste, porque quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que o Senhor, quando Ele nos salvou, né, ali no Calvário, ali na cruz, Ele nos desarraigou deste mundo perverso. A obra que Ele fez quebrou o poder que o pecado tinha de manter, né, a nossa vida presa a este mundo caído, ao pecado. Ele nos libertou para Deus. Por que aconteceu isso ali em Tessalônica? Essa é a pergunta que vale muito aqui, né? Por que aconteceu? Se não conseguirmos responder essa pergunta, nós vamos ficar maravilhados com todas essas coisas, né? Mas não vamos saber o caminho para isto. Vamos dar parabéns para os irmãos lá de Tessalônica, mas podemos ficar de fora, né? Ou de longe. Mas, com certeza,
Paulo, pelo Espírito de Deus, ele deu a resposta, né? Ele explicou, ele deu o motivo, contou como que isto foi realizado, alcançado ali em Tessalônica, né? E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. Aí na primeira carta, né, no capítulo 1, no verso 5, Paulo fala assim, ó: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. E tudo isso aconteceu lá em Tessalônica quando o evangelho chegou lá, através de Paulo, né? Mas Paulo disse que o evangelho, quando chegou lá em Tessalônica, através da vida dele, não chegou apenas em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, Paulo não só pregou a palavra de Deus, não só anunciou o evangelho com palavras ali em Tessalônica, ele diz que mais coisas foram realizadas ali em Tessalônica, como parte dessa chegada do evangelho até aquele lugar, né? Ele disse que ele falou, mas não só falou. Sobretudo, ele esteve ali entre os irmãos, ele andou ali entre os irmãos, ele viveu ali entre os irmãos, no poder do Espírito Santo e em plena convicção. E eu queria gastar aqui um tempinho, né, com os irmãos, olhando para estas coisas aqui. Irmãos, é extremamente necessário, importante, imprescindível que seja assim, né? Não pode ser diferente. Quer dizer, o evangelho precisa ser pregado, a palavra de Deus precisa ser anunciada, e anunciada com precisão, né? Com uma teologia, né, correta. O evangelho não pode ser anunciado parcialmente. Ele não pode ser anunciado com defeito, né, com erros, né? O evangelho precisa ser pregado com muito zelo, com muito cuidado. A verdade inteira do evangelho precisa ser pregada. E Paulo fez isso lá em Tessalônica. Ele pregou todo o evangelho para aqueles irmãos. Ele disse: olha, eu não precisei falar mais nada para você, né? Porque ele já tinha falado tudo. E o bom é que aqueles irmãos não perderam nada do que ele falou, né? Mas com essa afirmação, Paulo mostra que ele falou tudo que precisava ser falado, porque senão ele teria que completar. Mas como ele não completou, é porque ele não deixou nada de fora. E os irmãos não perderam coisa alguma, então estava tudo feito. Quando o evangelho, irmãos, é distorcido, né? Quando a verdade não está completa, ele é esvaziado, ele é diluído, né? Ele perde o seu poder, o seu efeito, né? Porque ele já não é mais o evangelho de Jesus.
Paulo, quando ele escreve aos Romanos, se você quiser dar uma olhadinha aí, no capítulo 10, verso 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, notamos nesse texto que a fé salvadora é dada, é concedida, quando o evangelho completo, né, o evangelho de Cristo é anunciado. E nunca o contrário. Ninguém crê e depois ouve o evangelho. O homem primeiro ouve o evangelho, depois ele crê. E para ele crer, né, no Senhor Jesus, ele precisa ouvir toda a verdade sobre Jesus. A verdade inteira. A verdade completa. Não pode ser metade, né? Ou parte da verdade. Um dos motivos das muitas dificuldades, irmãos, que encontramos, né, na história da igreja e nos nossos dias, nas nossas vidas, é fruto, é resultado da nossa ignorância em relação ao Evangelho de Jesus, a verdade inteira do Evangelho de Cristo. Hoje de manhã estávamos lá em casa, né, compartilhando um pouco com o irmão Jorge, com o padre do irmão Jorge. Lemos, né, aquele texto ali em Atos 18, quando Apolo passa em Éfeso e prega o evangelho para um grupo de irmãos ali em Éfeso. E Apolo, sendo um judeu muito conhecedor da lei, mas pouco conhecedor do evangelho ainda, né? Conhecia o evangelho em parte. Ele não ensinou toda a obra de Cristo para aqueles irmãos ali em Éfeso. Um tempo depois, o apóstolo Paulo passa em Éfeso e vê a dificuldade dos irmãos e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, né? E os irmãos respondem: poxa, nós nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. O que Paulo faz? Termina de pregar o evangelho, né, para aqueles irmãos ali em Éfeso. E a Escritura diz que quando Paulo terminou de pregar o evangelho para eles, né, eles foram batizados, né, e não só batizados, mas o Espírito de Deus veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo.
Então, parte da bênção, parte da salvação que era daqueles irmãos ali estava retida, digamos assim, porque eles não tinham ouvido o evangelho inteiro ainda. Lá em Tessalônica, Paulo anunciou tudo e eles receberam tudo, né? E olha que maravilha. E isso aqui, irmãos, é para todos. O Senhor deu. Cristo nos foi dado por inteiro. Ali na Galácia, na região da Galácia, estava ocorrendo uma coisa muito complicada, né? Paulo tinha pregado o evangelho e outros falsos apóstolos, né, estavam, digamos assim, despregando o que Paulo havia pregado, né? Ou tirando parte do evangelho que Paulo tinha pregado para aqueles irmãos ali. E o que Paulo falou para eles? Que aquilo era uma coisa maldita, né? Aquele evangelho manco, né? Aquele evangelho fatiado, né? Era algo que era maldito. Né? E que aquele que estava fazendo isso receberia de Deus castigo, né? Juízo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, hein? Volta um pouquinho aí em Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Veja que coisa séria, irmãos. Quando o evangelho é alterado, né? Ele não precisa ser alterado por inteiro, ele é alterado em partes. Quando o evangelho é distorcido, ele se torna algo totalmente mal, né? Porque já não é mais o evangelho, é uma farsa, é uma mentira. E não tem poder algum, pelo contrário, vai trazer para a vida da pessoa, para a experiência da pessoa, né, coisas terríveis, coisas terríveis. E nós vivemos um tempo, né, que isso está por toda parte, irmãos. O que mais tem acontecido hoje é essa alteração do Evangelho de Jesus Cristo. Coisas absurdas, coisas estranhas ao Evangelho, coisa que nunca pertenceu ao Evangelho. Como o anjo Rafael, né, Daniel? O irmão lá, irmão não, né? Orando lá e repreendendo a enfermidade em nome do anjo Rafael, que ele chama ele de seu senhor.
Então, esse fundamento, né, ele precisa estar presente numa assembleia para que essa assembleia encontre, né, verdadeiramente as glórias do Filho de Deus. A palavra precisa ser completa. Quando Felipe pegou o evangelho para o eunuco, né, ele começou pelo texto de Isaías e anunciou Cristo. Ele anunciou todo o evangelho àquele homem, ali na estrada de Gaza. E ele foi salvo, foi cheio de alegria lá para a Etiópia, né? E segundo a história, foi um grande missionário lá na Etiópia. Não podemos, irmãos, negociar aqui, né? E há necessidade, né, de empenho aqui, de zelo aqui, de cuidado, né? de ajuda, né? Porque a nossa tendência, né, é, às vezes, não ter aquele cuidado que precisamos ter. Mas esses irmãos foram colocados lá na mesa do apóstolo Paulo, né? Colocados lá diante do apóstolo Paulo. Como que chama quando um aluno é submetido? É banca, né? Pense nisso, irmão. Você ser colocado lá na banca do apóstolo Paulo e ele, no final, você olha, não precisa acrescentar nada no seu evangelho. Maravilhoso. Mas não só isso. Paulo diz, sobretudo, no poder do Espírito Santo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Escrevendo aos Romanos, né, Paulo ele fala assim que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar ou para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ele diz depois do gentio. Então o evangelho, né, ele é o poder de Deus para salvar. Maravilhoso isso. O poder de Deus para salvar. Há no evangelho um dispensar do próprio Deus, um dispensar do seu poder. Esse dispensar ele ocorreu em Cristo Jesus. Salvador, irmãos. Completamente salvador. O único poder, né, suficiente para fazer essa obra, tirar a nossa vida lá da morte, né, lá das trevas, né, e fazer de nós filhos de Deus. Nós não temos noção de como isso é grande. Como isso é grande. Eu queria ler um texto e que você abrisse em Efésios, capítulo 1. A partir do verso 14,
verso 15, né? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então veja que Paulo fala aqui, né, sobre os irmãos lá de Éfeso, que eles estavam crescendo no Senhor, né? Mas Paulo ora para que esse crescimento, né, essa salvação fosse ainda maior na vida deles, né? E o que Paulo pede na sua oração, entre várias coisas, né? Verso 19. Ele pede para que o Senhor abra os olhos, né? E trabalhe no coração daqueles irmãos, para que eles pudessem ver a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Veja que maravilha, irmão. Quando foi que Deus derramou esse poder? E como Deus derramou esse poder infinito, né? Capaz de salvar o povo de Deus de seus pecados, da sua morte, sua condenação, da sua alienação, e fazer dele um povo seu, santo, para possuir a plenitude de Cristo. Quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E não só quando ressuscitou Cristo dentre os mortos, mas quando Cristo foi levado aos céus, assunto aos céus, e foi colocado, ou foi proclamado, né, ou foi-lhe dado, né, a posição, o lugar, né, à direita de Deus, o Todo-Poderoso nos céus, para ser o Senhor sobre todo principado e todo potestade e todo poder, né? De tal maneira que tudo foi colocado debaixo de seus pés. Paulo diz que quando ele esteve ali em Tessalônica, pregando a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, né? A verdade de Deus, que o próprio Senhor Jesus falou lá em João 17:17, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Paulo anunciou isto também. Que o poder de Deus se manifestou em Cristo Jesus e já quebrou, e já venceu, e já subjugou todo o poder do inimigo que havia se apoderado das nossas almas, das nossas vidas, por causa dos nossos pecados. Irmãos, não é possível para nenhum filho de Deus
viver uma vida vitoriosa se o evangelho que ele confessa não é um evangelho onde o Filho de Deus, que é o próprio evangelho, não está sentado à direita do Todo-Poderoso, como o Senhor, que tem debaixo dos seus pés todas as coisas. Se ele não é o cabeça vitorioso, se ele não é o vencedor, se ele não é aquele que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu todo poder das trevas. Hoje associamos o poder, né, quando falamos em evangelho, a algum tipo de manifestação esquisita que às vezes os crentes têm nas reuniões, né? Alguns viram piruleta, o outro sobe em coluna, o outro, enfim, sai fazendo as maiores loucuras e falam que é o poder de Deus isso. Mas isso não é o poder de Deus. Isso não é o poder que o Espírito Santo manifesta. O poder que o Espírito Santo manifesta é o poder que Jesus Cristo exerce, porque ele venceu, ele é o Senhor. Você não é mais escravo. Nem a morte te possui mais. Nada, absolutamente nada. Porque o Senhor Jesus triunfou. Isso era verdade para esses irmãos lá de Salônica. O nosso Senhor está entronizado. Ah, mas César está ali em Roma, ele está fazendo loucura, ele está prendendo, matando, mas o César não é nada. O nosso Senhor está nos céus. Ele reina. Ele reina. No dia de Pentecoste, um pouco antes, os apóstolos queriam sair para o mundo, né? O Senhor Jesus falou, não, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. No dia de Pentecostes, essa palavra do Senhor se cumpriu. O Espírito de Deus veio sobre eles. E normalmente a gente presta mais atenção nas coisas maravilhosas que aconteceram naquele dia, né? As pessoas que foram salvas, a maneira como o evangelho foi pregado ali pelos apóstolos, né? Mas o que há de mais glorioso é que o apóstolo Pedro, quando ele vai pregar o evangelho, ele mostra o triunfo do Filho de Deus. Ele anuncia, né, que o Senhor Jesus venceu. Pedro sabia agora que o poder de Deus, a salvação, não só deles, né, mas de muitos outros, havia sido derramado, né, havia sido concedido em Cristo Jesus. E uma última coisa aí que Paulo fala, né?
que ele pregou o evangelho ali naquele lugar com muita convicção. Foi? Agora, essa convicção, irmãos, que vem do Espírito Santo, né, que faz parte desse poder, aquele que está anunciando, ele precisa conhecer isso. Abre aí no Evangelho de João, capítulo 16. Lê para nós, Celso, esse versículo. Capítulo 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso. O próprio Senhor disse, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai me glorificar. E como que ele vai me glorificar? Ele vai anunciar o que é meu, o que eu tenho. E é isso que ele vai anunciar para vocês. Paulo, quando ora pelos irmãos ali de Éfeso, ele está aqui. Está aqui. O Senhor derramou esse poder imenso, infinito, né, sobre seu Filho na ressurreição dentre os mortos e na sua glorificação. Isso é de Cristo Jesus. Mas o Evangelho, quando anunciado no Espírito Santo, isso é contado para o coração do homem. O homem vê Cristo neste lugar, nessa posição, com esta glória. E é isto que abençoa aquele que ouve. É isto que enche aquele que ouve de confiança, de certeza, porque ele sabe que o seu cabeça é vitorioso, é glorioso. Por isso Paulo diz que esse cabeça foi dado à igreja. E aí foi dada à igreja a sua plenitude. O que torna o evangelho poderoso na vida de um homem, quando Cristo é mostrado para ele na sua plenitude. Quanto mais cheio de glória ele vê Cristo, quanto mais ele vê o Filho de Deus, né, vitorioso, suficiente, grandioso, mais forte e mais poder o Evangelho tem no seu coração. E é esta obra que o Espírito Santo faz. Ele glorifica Jesus. Ele anuncia Jesus cheio de glória. E isso transforma o coração de quem ouve. Mas se o Espírito de Deus glorifica Jesus, e se aquele que está anunciando tem outra intenção, irmão, não vai dar certo. Quando o homem anuncia um evangelho que não tem como finalidade, como propósito, anunciar as glórias de Cristo, ele fica falando sozinho. O Espírito de Deus não está ali. O Espírito de Deus não vai com ele, porque o Espírito foi derramado para dar glórias a Cristo Jesus, anunciar as glórias do Filho de Deus.
No capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16, lê esse verso também, Celso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está falando aí para os discípulos, né? Que ele era a videira verdadeira e que os discípulos, os apóstolos, eram os ramos. E que nele eles iriam dar muitos frutos. Ele disse: o ramo por si só não pode dar fruto. Ele só dá fruto se ele estiver na videira. Quando o evangelho é poderoso, quando ele te leva a Cristo, quando os teus olhos são abertos e você vê a glória do Filho de Deus. Quanto mais o Espírito de Deus anda com você nesta direção, mais salvo você será. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né? Ele diz que quando conheceu o Senhor Jesus, todas as coisas que ele tinha e que ele era viraram esterco na vida dele. Por quê? Ele disse, né? Por causa da sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. Paulo tinha um bocado de coisas que eram preciosas para ele. Mas quando ele viu o Senhor Jesus, e quando ele via mais do Senhor Jesus, tudo que ele tinha, que ele era, que ele amava, que ele valorizava, que dava significado para a vida dele, ele diz, tudo isso virou esterco, sem valor. Porque Jesus, ele ocupou, ele ganhou completamente o meu coração. O evangelho que Paulo pregou ali, irmãos, em Tessalônica, no Espírito Santo, foi o evangelho que revelou o mistério de Cristo Jesus. Capítulo 3 de Efésios, nós já vamos encerrar, só mais um pouquinho. Efésios capítulo 3, verso 14. Aliás, verso 1. Trocando aqui. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Paulo não anunciou ali em Tessalônica o que ele achava de Cristo, o que ele concordava em Cristo. Mas ele anunciou ali o que o Espírito revelou a ele sobre Cristo. O Espírito foi dado para glorificar Jesus. A revelação que Paulo teve de Cristo foi da glória do Filho de Deus. Irmãos, aqui está, com certeza,
O segredo, né, dos irmãos ali de Tessalônica. Tiveram a bênção, receberam a bênção de ouvir o evangelho de um homem que ouviu, que aprendeu, que recebeu, que conheceu o evangelho realmente revelado pelo Espírito Santo. Era a verdade de Deus. Aquilo que ficou escondido pelos séculos e séculos de todos, né? Paulo viu, e ele contou, ele pregou, ele anunciou ali naquele lugar. E os irmãos creram. Um pouquinho mais para frente, olha no capítulo 3, aí de Efésios. Ainda, né, no versículo 14. Paulo está orando, ele diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Como? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Como os irmãos iriam crescer ali em Éfeso? Se Cristo fosse cada vez maior no coração deles. Eles pudessem ver Cristo cada vez numa medida maior. Conhecer o amor de Cristo, sua largura, profundidade, altura. E ele disse: isso será poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes tomamos esse versículo fora do contexto e achamos que aqui nós temos uma sugestão, né, alguma proposta, que podemos orar grandes coisas e Deus ainda vai fazer coisas maiores do que isso, né? Mas não é destas coisas que Paulo está falando aqui. Ele está falando que se Cristo, que habita o nosso coração, for cada vez maior no nosso coração, o poder que está nisso será cada vez maior. E nós vamos crescer. E ele diz aqui que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Para quê? Para a glória de Deus na igreja em Cristo Jesus. Por que os irmãos ali em Tessalônica estavam tão firmados assim no Evangelho? Porque Cristo estava crescendo no coração deles. Cada dia que passava, Cristo era maior para eles.
sua altura, sua largura, seu comprimento. E o poder de Deus está aí. O poder do Evangelho. E Paulo, finalizando aí, né, disse que ele esteve lá com muita convicção, muita certeza. Não foi? 2 Timóteo 1,12, Paulo fez a seguinte declaração: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Para a mulher samaritana, lá naquele poço, né? Próximo da cidade de Samaria, Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O autor de Hebreus diz, no capítulo 12, né, que nós recebemos de Deus um reino inabalável, um reino que não pode sofrer qualquer mudança. Portanto, confiável. Então, todo filho de Deus, todo salvo, todo aquele que está vivendo no Espírito Santo, uma de suas marcas é convicção. E principalmente no testemunho. O testemunho precisa ser marcado por convicção. Imagine alguém pregando o Evangelho e nem ele mesmo tendo convicção daquilo que fala. Ou não há convicção na vida que leva. Por que Paulo pode dizer que ele sabia quem tinha crido? Porque ele disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, havia muita verdade na experiência desses irmãos lá em Tessalônica. Paulo diz, olha, vocês estão sendo perseguidos, maltratados, né? Não sei se houve alguns que foram mortos lá, mas a situação era difícil e eles estavam firmes. Por quê? Porque eles tinham convicção. O Evangelho era verdadeiro para eles. Não era uma coisa que hoje é importante, amanhã não é mais. Ou quando a situação está boa, eu sou crente. E quando a situação aperta, eu fujo. O último texto que eu vou ler, em Hebreus, capítulo 2, nós temos uma exortação do autor. Ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Mas o Evangelho, pregado por Paulo ali em Tessalônica, era denso de convicção, porque o apóstolo, né, não tinha nenhuma dúvida que ele estava anunciando a palavra de Deus. Uma palavra provada, uma palavra confirmada, uma palavra que saiu da boca do Filho de Deus. E uma palavra que o próprio Deus confirmou com sinais, com milagres, com prodígios.
Como nós precisamos disso, irmãos. A nossa vida nunca será frutífera, ela nunca será expandida, né? Nós nunca seremos saciados plenamente na presença do Senhor se não houver convicção nas nossas entranhas. O apóstolo Tiago diz que o homem de coração dobre, ele não alcança nada de Deus. Muitos irmãos nossos ouviram a voz do Senhor. Vamos tomar, por exemplo, Levi. Levi estava ali, né, cobrando impostos. O Senhor se aproxima de Levi e diz: vem, Levi, me segue. A palavra de Deus diz que Levi deixou tudo para trás e serviu o Senhor até o último dia da sua vida. O apóstolo Paulo, estamos falando tanto dele aqui, né, estava indo para Damasco. O Senhor vai ao seu encontro e Paulo nunca mais foi o mesmo homem. O Evangelho, irmãos, não pode ser, porque ele não é uma experiência caracterizada por dúvidas, por incertezas, porque ele é desafiador. Não há como seguir o Senhor, andar nos seus caminhos, viver o que o Evangelho demanda, se não houver convicção. Mas quando a convicção está ali, quando ela é provada, né? Quando ela é verdadeira, quando ela é real, há um poder maravilhoso que opera nela. Não há nada pior, irmãos, do que pairar sobre nossas cabeças a dúvida, a incerteza, ou termos uma vida de cristão mais muito fraca, sem peso, sem realidade. Porque não é essa a vida que o Senhor nos deu. Ele nos deu uma vida cheia de convicção. Amós, ele disse, mesmo que o mundo acabe, né, eu vou esperar, eu vou confiar no Senhor. Se tiver vaca no curral, ovelha no curral, tá bom, mas se não tiver, eu confio do mesmo jeito. Se queremos ser uma bênção para os outros, se queremos desfrutar as abundâncias dessa bênção, e se queremos ser um farol neste mundo, a convicção precisa estar na nossa vida. Porque a nossa jornada aqui vai checar isso, pode ter certeza. Seu dinheiro pode acabar, sua saúde pode ir embora, você pode ficar sozinho, o seu mundo pode desmoronar. Mas se você souber em quem tem crido, você permanece de pé. De pé.
Muitos irmãos nossos, né, morreram por causa dessa convicção. Foram queimados vivos por causa dessa convicção. A lista dos que foram fulminados, né, é enorme, irmão, por causa dessa convicção. Porque quem não tinha ou não teve essa convicção, fugiu, abandonou, recuou. Que o Senhor, né, nos ajude, que nos dê graça, né, que essas coisas também se manifestem no nosso meio. Mas esse evangelho precisa ser derramado aqui sobre nós. Pai Santo, nos ajude em todas estas coisas, Senhor. Pois nós mesmos não somos suficientes, Senhor, para elas.